Oi, meu nome é Luísa, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar por que é que você rói unhas. Bom, primeiramente, roer unha é o ato de pegar as nossas unhas, as nossas mãos e levá-las à boca. Às vezes mordendo e às vezes até arrancando a unha com os dentes. Isso por si só já é um grande problema, porque pode ser que você acabe ferindo inicialmente os seus dedos e isso te deixe mais vulnerável a algumas bactérias, né? Provocando algumas infecções, provocando algumas lesões nos seus dedos, de forma geral. Uma outra complicação em relação ao hábito de roer unhas é se eu pego essas minhas unhas e levo-as à boca e por alguma razão tem bactérias ali, ou eu acabei de voltar da rua e não percebi que coloquei a mão na boca, ou peguei em alguma coisa que poderia estar contaminada, né? Pode ser que eu, inclusive, cause algum tipo de contaminação para o meu corpo e acabe ingerindo mesmo essas bactérias. Então, a gente precisa sempre ficar de olho nesse comportamento, porque ele pode acabar vindo junto com algum prejuízo para a nossa saúde. Mas, então, por que que as pessoas fazem isso? Roer unhas não é um hábito que as pessoas têm porque elas querem, né? Normalmente, roer unhas vem como um hábito que é automático. As pessoas fazem sem perceber. E normalmente, quando elas percebem, rapidamente elas tiram a mão da boca. Ou, mesmo que elas percebam, ainda existem algumas pessoas que precisam tanto desse movimento, desse comportamento, que inclusive fica muito difícil de tirar a mão da boca, de interromper aquele comportamento. O que leva as pessoas necessariamente a desenvolverem esse comportamento que então é tão automático e é tão difícil de controlar? É muito possível que o comportamento de roer as unhas esteja diretamente relacionado a níveis de estresse, níveis de tensão, níveis de ansiedade e até certos níveis de tédio, né? A gente vê o tédio como algo que é muito ruim e que precisa parar de acontecer. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de lidar com momentos de tédio, mas na verdade uma vivência como qualquer outra, e a gente precisa viver também esses momentos. Pode ser que levar as mãos à boca e ter esse movimento traga algum tipo de alívio ou algum tipo de distração para aquele sentimento inicial, seja de ansiedade, estresse, enfim. Então, pode ser que os seus hábitos de roer unhas, que o fato de você às vezes ter a unha curtinha ou até ter a unha ferida, né, na própria carne, tem gente que rói até para além do que daria conta do dedo aguentar, pode ser que isso seja um sinal de que você precisa de cuidados. Mas e aí, Lu? Acabei de descobrir que então eu vou unhas e que talvez tenha alguma razão para fazer isso. Tem muita gente que, inclusive, começa a desenvolver esse hábito na infância, na adolescência, e às vezes a gente acha que é só um hábito ruim que a gente tem desde criança, né? Mas a gente precisa lembrar que criança também passa por momentos de ansiedade, e adolescentes também, né? Inclusive, são momentos em que a gente está emocionalmente mais vulnerável a muitas coisas, porque a gente tem pouco repertório para lidar com as situações que a gente vivencia. Então, é natural, inclusive, é comum, inclusive, que esses comportamentos surjam na infância e na adolescência, o que não quer dizer que eles são normais e que a gente deve simplesmente ignorá-los. Beleza, acabei de descobrir que eu roo unhas, que eu faço isso por alguma razão. O que eu faço? Bom, quando a gente pensa em reduzir a frequência de algum comportamento, a gente precisa entender que parar de roer unha não é só parar de levar a mão à boca, porque eu acabei de falar que é um comportamento que é muito automático. Então, pode ser que você, inclusive, nem perceba que está levando as mãos à boca, que você só veja que da próxima vez que você olhar suas mãos, putz, já está tudo curtinho de novo. Então, é importante que você comece a pensar em outros elementos que podem te distrair disso. A gente não faz esse comportamento de roer as unhas buscando muitas vezes uma distração, buscando um alívio de algum incômodo. A gente pode começar a pensar de forma consciente em como aliviar essas emoções e como trazer essa distração de outras formas. A gente pode pensar ativamente sobre os elementos na nossa vida que causam estresse e ansiedade. É muito importante que a gente pense sobre eles e saiba agir em relação a eles, né? É muito importante, então, havendo momentos de estresse e ansiedade, entender o que eu posso fazer em relação a isso. Bom, aí é o feijão com arroz. Fazer atividade física é muito bom para a saúde mental. Fazer refeições saudáveis e equilibradas, muito legal para a saúde mental. Meditar e fazer exercícios de respiração consciente, também muito legal para a saúde mental. A gente volta para o momento presente, consegue dar uma baixada bem legal na ansiedade e estresse. E, de alguma forma, tentar pensar em elementos que podem te ajudar a evitar esse comportamento. Então,
Tem muitas pessoas que veem, inclusive, isso que eu vou falar como a solução. E não é ela inteira, mas pode ser parte dela. Que às vezes deixar a unha sempre feita, né? E bonita, e aí por não querer estragar a unha, você não leva a boca. Fazer a unha ou usar algum tipo de esmalte, algum tipo de elemento que não tenha um gosto muito amigável, isso não vai funcionar para todo mundo. Mas pode funcionar para algumas pessoas, no mínimo, mesmo que o gosto não seja forte o suficiente para você tirar da boca, o gosto já vai te trazer uma informação de que aquilo é desagradável e você vai lembrar que você estava nesse processo comprometido, comprometida a reduzir esse comportamento. E aí pode ser que te ajude a distanciar, né? E o quanto mais vulneráveis estiverem suas unhas, menor vai ser a possibilidade de você levá-los à boca. Então, se existir a possibilidade, aí talvez isso seja um pouco extremo, até por uma questão cultural, mas de usar uma luva, usar alguma coisa que deixe os seus dedos escondidinhos a ponto de você não conseguir fazer isso. Você não vai precisar fazer isso para todo sempre. É bem capaz que você cuidando da sua ansiedade e do seu estresse ao longo do tempo, você já perceba uma diminuição natural de tudo isso. Então, a gente não precisa levar a métodos tão drásticos assim, mas é importante que você saiba que isso existe. E compreender que, se roer as unhas é um sinal de ansiedade e estresse, está relacionado a questões emocionais. Questões emocionais, a gente precisa começar a olhar com cuidado. Logo, se você perceber que fazer exercício físico, tentar se alimentar bem, tentar inserir hábitos saudáveis, está muito difícil, ou mesmo fazendo isso não foi suficiente para reduzir seu estresse e sua ansiedade, procure um profissional de saúde. Com orientação em relação ao que fazer, você vai conseguir dar mais atenção à sua saúde mental, identificar quais são os principais gatilhos da sua ansiedade, do seu estresse, enfim, das emoções que você não tem conseguido lidar. E entenda que você rói unhas também por hábito, mas foi um hábito que foi criado a partir de uma experiência emocional que talvez tenha sido difícil de lidar. Então, busca ajuda, não é à toa, não é só por estética, só para ter uma mão bonita. As suas unhas, as suas mãos são sinais de que tem alguma coisa acontecendo com você que talvez você esteja, inclusive, ignorando ou com alguma dificuldade de olhar cara a cara. Se cuida, tá? E se você quiser a minha ajuda para iniciar um processo de autoconhecimento e de autocuidado, vou deixar os meus contatos aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!